Três cores, duas histórias, uma única paixão. Ser Caxias, 75 anos de pura emoção. Em 1935, da indignação, da ousadia e do desejo de vencer, surge um novo clube na cidade. A união de Rui Barbosa e Rio Branco, times até então tradicionais, faz Caxias do Sul assistir ao nascimento daquela que viria a se tornar uma das mais arrebatadoras paixões do futebol gaúcho, o Grêmio Esportivo Flamengo. E a origem do Grêmio Esportivo Flamengo, essas ideias e esses pensamentos foram me transmitidos pelos amigos fundadores do Grêmio Esportivo Flamengo, que na época, em 1935, havia uma necessidade de agregar forças e formar e montar uma agremiação que estava para um segmento social que estava segregado, sob o ponto de vista social e sob o ponto de vista de etnia. Infelizmente, as pessoas mais humildes e os negros não participavam, não tinham, e foi fundado o Grêmio Esportivo Flamengo com essa finalidade de atuar na área de futebol, tanto profissional como amador, e em que houvesse um entretenimento dessa massa, dessa camada social. E por isso que o Grêmio Esportivo Flamengo, hoje Ser Caxias, é chamado time popular. No dia 10 de abril de 1935, nessa casa, localizada no bairro Rio Branco, o Flamengo ganhou um nome e cores. E logo estaria desfilando pelos gramados da cidade, a ponto de, no primeiro confronto com aquele que viria a se tornar o grande e histórico rival, vencer e mostrar que a história do futebol caxiense estava mudando e nunca mais seria a mesma. Em 4 de agosto, pouco antes de completar 4 meses da fundação, o Flamengo vencia o Juventude por 3-1 e marcava assim a primeira vitória nesse que se tornaria um dos maiores clássicos do estado e do país. A ousadia era mesmo a marca registrada do Flamengo. Não demorou muito e o título municipal, conquista muito valorizada na época, se tornaria uma realidade. E a primeira glória chega em 1937. Em apenas 2 anos de existência, o Flamengo já obtém a hegemonia local, apontando para um futuro promissor, uma paixão que crescia jogo após jogo. Aos poucos, o clube vai buscando novos horizontes. A torcida cresce e se torna cada vez mais empolgada. Até que em 1951, surge aquela que seria a Casa Grená. O grande palco a concentrar e centralizar as emoções desse batalhão de aficionados, a Baixada Rubra. Quando se usa a expressão reduto, né, principalmente os jovens hoje, pode parecer assim, uma expressão tão antiga, tão antiquada, reduto. Né? O reduto Grená era um reduto, sem dúvida. Eu comecei a assistir os jogos do Flamengo, levado pelas mãos do meu pai, quando o Flamengo sediava os seus jogos lá no bairro de Santa Catarina, atrás da igreja de Santa Catarina. Ali era o campo do Gianella e ali o Flamengo mandava os seus jogos, né? Até que fosse construída a Baixada Rubra. E aí começa exatamente todo esse período dourado de um verdadeiro reduto que apaixonava as pessoas. O torcedor do Flamengo era um torcedor
entusiasmado, fiel, que comparecia em grande número ao estádio, sempre com maior número de torcedores que o Juventude, que depois o Juventude que teve um crescimento, né? Mas era um futebol, como é que eu vou te dizer assim, um futebol mais autêntico. Era uma coisa um pouco mais simples, mas feita com toda a autenticidade, e aquilo feito na base da paixão, do amor. Ah, tremia, sem dúvida nenhuma, né? Aliás, os flamenguistas se deram conta que necessitavam de um reduto tão forte assim, que mexesse tanto com a alma grená, em função muito da Quinta dos Pinheiros, que era exatamente o velho Alfredo Jaconi. Então nós tínhamos aí que balançar isso, afinal. O pequeno Caldeirão Grená é mais do que apenas um estádio. É a celebração de um sentimento, o exercício de uma devoção, a congregar a exaltação de verdadeiros amantes do Flamengo. Aquela arquibancada de concreto, ela foi feita em segmentos, fazia 5 metros, mais 5 metros, né? E eram todos flamenguistas, que era o engenheiro, era o que fazia a estaca, né? O pessoal que construía, se arrumava o cimento, o concreto, iam se fazendo. Então aqueles 100 metros que tem lá, não foram feitos agora, em 76, quando foi construído o estádio, já existia. Foi feito sempre com sacrifício. O tempo passa e o Flamengo já está buscando novos horizontes. No cardápio dos grandes enfrentamentos, desafios que o lançam para longe de Caxias do Sul. Até que em 1953 vem a primeira grande conquista. A primeira glória além das fronteiras da cidade. O título de campeão da 2ª Divisão de Profissionais abre uma nova era para o Clube Grená. E esse foi um fato marcante, entende? Porque ele colaborou, foi graças a essa campanha, né? E fizemos uma passeata para receber esse jogador. Ganhamos a última partida em Cruz Alta, 4-1, Nacional de Cruz Alta. Tinha automóveis de Feliz até Caxias do Sul. Foi impressionante, a recepção foi na Praça Rui Barbosa. Com o novo patamar alcançado, agora o Flamengo está pronto para ir muito mais longe. Já no ano seguinte, passa a integrar a divisão de honra do Campeonato Gaúcho. Anos que serviram para engrossar as fileiras de torcedores, para fomentar um sentimento que só sabe descrever quem é Grená. Um orgulho que se espalha por todos os cantos e que vai ajudando a escrever uma história única. Entre performances memoráveis e momentos de apreensão, normais na vida de um clube de futebol, o Flamengo segue a rotina dos anos, escrevendo páginas inesquecíveis da própria existência. Ao final dos anos 60, quase na virada para os anos 70, já é reconhecido em todo o estado como uma verdadeira força viva do futebol gaúcho. O Flamengo era um clube, à época, ganhador. Tinha sofrido muito, mas no final da década de 60, o Flamengo passa a ser um clube ganhador. 68, se valorizava muito a terceira força do futebol gaúcho. 69, e o Flamengo era essa terceira força. Era o clube mais forte do interior do estado. Lutava por isso e era ganhador. Em 1969, o Flamengo teve uma ampla e total reabilitação no sentido futebolístico, graças ao trabalho de uma diretoria muito competente, onde tinha o Gastão de Oliveira como presidente e os seus pares de diretoria. E eu, como diretor de futebol, com a minha modéstia, mas aproveitando o embalo daquele trabalho eficiente que eles realizavam, o Flamengo saiu, por exemplo, praticamente do zero e acabou ganhando, naquela época, o tão almejado título de campeão do interior. Ao final do ano de 1971, dificuldades financeiras para a gestão do futebol caxiense levam à união entre Flamengo e Juventude, licenciados na Federação Gaúcha de Futebol, fazendo surgir a Associação Caxias de Futebol. Uma experiência única e que durou até o ano de 1975, tendo como palco
o estádio da Baixada Rubra. Mas e a paixão grená? Não, ela não desapareceu. E teria pela frente agora um momento que jamais será esquecido. Mais uma vez, assim como aqueles corajosos abnegados fizeram no já distante ano de 1935, a ousadia iria marcar para sempre a história do futebol caxiense. Um nome, uma história, uma missão cumprida com a marca que é a própria identidade de quem acredita e realiza. Francisco Stedley, um empreendedor na essência, um visionário, um vencedor. Esse é meu avô. Ele era uma pessoa muito... Acho que ele fez algo importante para a cidade, né? Pegou um desafio que foi justamente construir em 6 meses um estádio de futebol, né? Foi instigado a isso, né? Se não tivesse estádio, o Ser Caxias não poderia participar daquele campeonato, né? E ele foi atrás, e obviamente com muitas pessoas, muitos empreendedores aqui da cidade que apoiaram ele em conseguir essa façanha. Ele é o símbolo maior, né? É o símbolo maior, o próprio nome, tem o nome do estádio, o nome do nosso patrono, Francisco Stedley, demonstra o carinho que todas as pessoas e todo o nosso respeito por quem capitaneou aquele momento de grandeza, onde o Caxias realmente deu um salto enquanto clube, né? E representa o palco maior das nossas ações, seja no cuidado, seja no carinho que se tem ali no centenário, seja no que acontece nas 4 linhas, dos quais a gente é mais um que assiste, né, muitas vezes. Determinado a retomar a paixão dos grenás, Stedley toma a frente de um projeto que poucos poderiam acreditar que seria cumprido. Primeiro passo, a reconstituição do Flamengo, no entanto com uma nova denominação. Surge então a Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias. As cores são mantidas, porém o distintivo do clube é formado por uma engrenagem, simbolizando a força empreendedora da cidade de Caxias do Sul. Em seguida, é preciso construir em 6 meses um estádio com capacidade para 30 mil pessoas e assim garantir a presença do Caxias no Campeonato Brasileiro de 1976. Uma missão que foi cumprida e que marcou para sempre na história do futebol. Então ele era uma pessoa que fazia as coisas, né? Ele tinha uma visão e fazia. Acho que tinha algo assim de doação também, porque é um desprendimento quando tu te dispõe a fazer coisas pela tua cidade. Mais tarde, quando o Grêmio Esportivo Flamengo, em 1976, na ocasião eu participava na direção do Grêmio Esportivo Flamengo como vice-presidente, junto com o Dr. Mito Bertelli, com o Lautério Pessim, nós mudamos o nome a pedido dos empresários caxienses liderados pelo Francisco Stedley, que entendia que o Caxias precisava ter um clube com o nome da cidade, com a engrenagem, né? E que pudesse representar Caxias no cenário nacional, que muitos não acreditavam, que achavam que era uma utopia, mas que na realidade se confirmou que Caxias podia entrar como entrou em 1976, né? Convidado pela Confederação Brasileira, pelo Preleiro Nunes, e nós participamos. Fomos o primeiro clube do interior da cidade do Rio Grande do Sul a participar do Campeonato Nacional. Francisco Stedley lançou as sementes do crescimento grená em terreno fértil e viu germinar um sentimento inabalável de fé e devoção em nome de uma causa, de uma crença, uma história que invade e desafia o tempo, lições que precisam ser passadas de geração em geração. Tem uma frase que ele falou num momento aí da história do clube, que eu não sei exatamente qual é, que a gente tem que cuidar das coisas que são do coletivo muito mais do que das nossas, né? Então acho que isso também, que quando a gente assume uma posição de liderança em que a gente tem
que a gente está assim representando muitas pessoas. Além dessa doação, a gente também tem uma, eu acho que tem uma responsabilidade muito grande de fazer com que as coisas sejam corretas e dar um andamento para que todo mundo fique beneficiado, né? Que o clube cresça como agremiação. E isso eu acho que é uma coisa também que ele deixou, esse exemplo de desprendimento, né? De desprendimento, de fazer as coisas acontecerem. Foram tempos mágicos. O novo e colossal estádio, um grande time em campo, a garra no gramado e a resposta nas arquibancadas. A nação grená vivia dias inesquecíveis. O Caxias decolava sempre em busca de voos mais altos. E tudo era novo. Tudo tinha um sabor especial. O Caxias era, assim, a nova sensação do futebol gaúcho. Bom, primeiro nós, na verdade, assumimos o Departamento de Relações Públicas do Caxias, a direção do Departamento de Relações Públicas, a convite do Francisco Stedley e da Dolaimes Stedley, que na verdade ela estava numa vice-presidência e nos convidou para assumir o Departamento de Relações Públicas. Foi um grande momento que o Caxias construía o seu estádio novo, a da Baixada Rubra, surgiu o Estádio Centenário, sob o comando de Francisco Stedley, aquele trabalho que o Stedley fez para que nós tivéssemos esse estádio que nós temos hoje, e um momento em que o Caxias estava na Série A do Campeonato Brasileiro. O Caxias chegava à Série A do Campeonato Brasileiro, então era uma coisa impressionante o que era a motivação que nós conseguíamos fazer com que a torcida participasse de tudo isso. Nós criamos a Tosca, criamos a torcida jovem do Caxias. A torcida jovem era um pessoal que tinha carteirinha com a fotografia dizendo que ele era torcedor do Caxias, e muitas vezes um menininho que nunca teve uma carteirinha, uma identificação, e tinha a carteirinha de torcedor jovem do Caxias. Criamos a torcida organizada da Ser Caxias, a Tosca, que foi na verdade a primeira torcida organizada real, organizada mesmo do interior do Rio Grande do Sul. Então a Tosca, ela acompanhava o Caxias dentro do estado e fora do estado. Quando o Caxias estava no Campeonato Brasileiro, várias e várias vezes a Tosca acompanhou o Caxias com um movimento de ônibus, organizando torcida, levando a torcida, mesmo os não membros da Tosca, pelo Brasil afora. Então foi um grande momento. A Tosca era uma torcida meio que de familiar, que a gente se reunia nos finais de semana na casa de um ou de outro, trazia até um lanche para os jogos aqui no Estádio Centenário, e era assim um ambiente muito bacana. A Tosca foi uma das torcidas mais bonitas que eu vi em toda a minha história. A abnegação simbolizava a marca registrada daqueles dias onde a sensação era de que ninguém poderia frear essa paixão, que seria traduzida num dos símbolos principais e que resume todo esse sentimento, o hino oficial do clube. Que uma vez o Dirceu Soares me procurou e disse: Rigoto, o Caxias não tem hino, tá? E eu tenho uma ideia de um hino aqui, tá? E eu peguei a Dolaimes Stedley e disse: Dolaimes, vamos pegar e vamos dar uma olhada nisso aqui, porque eu acho que nós temos que fazer o hino do Caxias. Convidamos o Eduino Menegatti, do Itamone, tá? Para que ele fizesse a gravação daquilo que era o esboço do hino do Caxias, feito pelo Dirceu Soares, e o hino está até hoje aí. Eu me sinto imensamente honrado em participar da história deste clube tão amado, e às vezes parece que não é verdade que estamos completando 75 anos por toda a trajetória que tivemos, desde o Flamengo até a Ser Caxias do Sul. Realmente é indescritível ser torcedor da Ser Caxias do Sul e ter a honra de fazer o seu hino. O Caxias apaixonava, e esse sentimento ia muito além do simples ato de torcer. Era um comprometimento capaz de envolver mesmo aqueles que estavam ali para o desempenho da atividade profissional. Eu recordo bem porque também participei nas vendas das cadeiras cativas do Estádio Centenário. Porque como eu me formei em engenharia mecânica em 73, uma das condições de contrato era que eu pudesse trabalhar nas empresas da Agrária, no caso, São Francisco Stedley, porque eu estava preparando também para o futuro, após futebol. E uma das condições do contrato era que eu pudesse trabalhar. Então, a empresa de São Francisco Stedley pagava meio salário, meus rendimentos, e a metade ia ser Caxias. E uma das condições também que ele, como empresário, queria
eu ajudasse a vender as cadeiras. E essas cadeiras cativas, e vendi, eu acho, umas 150 cadeiras cativas. E aí fui contribuir também com a construção do Estádio Centenário. A entrega de quem fazia o clube acontecer dia após dia multiplicava esse sentimento. E aí um belo dia entrou o Germano Rigoto, com um cabelo assim tipo Ronivon, no Colégio Guarani, que a gente chamava, que agora é Emílio Meyer. E aí ele disse, olha, estamos fazendo uma campanha aí de torcida jovem, quem quer ser torcedor do Caxias? E eu achei legal o time da cidade, vim um dia num jogo, já foi na hora aquela empatia, e aí me tornei torcedor jovem. E isso faz muito tempo. O Iotti, ele deve ter sido dos nossos primeiros torcedores, tá? da torcida jovem, depois da Tosca. Ele não era torcedor do Caxias e hoje é um dos símbolos do Caxias, é o nosso Iotti. Com o Radit, que representa o Caxias, e com o que o Iotti faz na divulgação do Caxias, não como torcedor fanático que é, mas naquilo que ele consegue fazer com a sua capacidade, com aquilo que o Iotti tem e que dificilmente tu encontra pessoas com essa capacidade do Iotti. Ele consegue divulgar o Caxias, tá, para o Rio Grande e para fora do Rio Grande. Então eu fico muito feliz que o Iotti se transformou também em torcedor nesta época, quando a gente fez essa mobilização toda para aumentar e para organizar as torcidas do Caxias. Eu o comparo respeitosamente ao nascimento das minhas duas filhas. A gente tem um amor igual pelas duas, mas eu diria que a proporção do meu amor, da minha paixão pela Ser Caxias é a mesma das minhas filhas, da minha família. Tamanho é o amor, é o carinho, é a ternura que eu tenho pelo Caxias, que faz parte da minha vida. Jamais conseguiria viver sem a Ser Caxias do Sul. Os anos passam, o Caxias vai com eles. Alegrias, tristezas. Dia após dia, o amor da torcida pelo clube sedimenta uma história única. O Caxias é uma coisa assim que ele é um clube quente, assim, ele é uma coisa, não é uma coisa morna e tal, né? Eu sou simpatizante do Caxias. O Caxias não tem simpatizante, o Caxias tem torcedor. Quem é torcedor? Não é a maior torcida do Rio Grande do Sul, não é a maior torcida da cidade? Eu não sei. Eu acho que os torcedores, nós somos a maior torcida. Simpatizantes, gente que levanta a mão e tal, e fica assistindo no pay-per-view, no sofá, esse pode ser que o Caxias não seja maior, mas torcedores, gente que é Caxias. É dos traços de Carlos Henrique Iotti que surge mais um símbolo do clube, Beppe, uma figura típica da Caxias do Sul colonial, uma marca registrada do time Grená. Isso é um orgulho. Eu acho que meio que impus isso aí também, porque eu faço charges há 26 anos. Não é que eu seja velho, eu comecei muito cedo. E aí o Caxias não tinha um símbolo, né? Como tem o nosso periquito, né? Aí o Caxias não tinha um símbolo, então cada um desenhava o Caxias de um jeito, tal. O São Paulo desenhava de um jeito, o Marco Aurélio do outro, outros chargistas desenhavam. E eu digo, não, mas eu vou fazer do meu jeito. E eu fui fazendo e fui empurrando assim, esse aí. E para mim é um orgulho ter o irmão do Radit, que é o Beppe, né? Que ele é o Radit também é do Caxias, né? E para mim é um orgulho, e eu não abro mão disso aí, eu não posso dizer assim, chegar num lugar e dizer assim, sou do Rio Grande, sou de outro time. Eu sou do Caxias, eu não posso ser indissociável, então não adianta. Na marcha do tempo, o Caxias chega a um momento marcante. O ano de 1990 leva o clube ao vice-campeonato gaúcho daquela temporada. É o primeiro sinal de que a caminhada está sim no caminho certo. Até que 10 anos depois, fica escrita em letras douradas a mais brilhante e importante das páginas da história Grená. O Caxias é campeão gaúcho do ano 2000. O 2000 foi uma grande emoção, né? Eu sempre brinco com os amigos de dizer assim,
depois de apanhar tanto, o velhinho olhou para baixo e mandou uma graça. Ninguém segurava aquele time. A decisão em 2 jogos contra o milionário time do Grêmio ainda está viva na lembrança de quem testemunhou aquele feito. Nós enfrentamos Grêmio de Ronaldinho e ISL, de Amato, de Zinho, de Roger, uma série de jogadores importantes. Nós enfrentávamos o Internacional de Lúcio, capitão da seleção brasileira, era o zagueiro central do Internacional, para ver a dimensão, né? O Juventude, 2 anos antes, tinha sido campeão da Copa do Brasil e campeão gaúcho, com Parmalat de patrocínio. Nós conseguimos vencer, enfrentando todas as equipes, né? Com essa marca forte que foi. Esse título, ele é inigualável. Quem viu, jamais esquecerá. No primeiro jogo, uma vitória maiúscula por 3-0. Foi um massacre. Foi 3-0 e tranquilamente podia ser 5 ou 6. O Silvio, que era o goleiro do Grêmio naquele jogo, foi o melhor em campo. O centenário parecia vir abaixo. Era o orgulho grená, a flor da pele. O título estava muito perto. Tu falou Estádio Centenário, eu lembrei do jogo da final. Nossa Senhora! Aquilo estava fervendo. Quando olhei, eu serve também esses momentos agora para a gente relembrar e saber o porquê das coisas. O primeiro jogo, que nós vencemos o Grêmio 3-0, o Estádio Centenário estava... Tu sentia no ar a energia, tu sentia no ar aquilo que a equipe passou para o torcedor. A equipe passou para o torcedor confiança. Ela sabia o que a equipe rendia. O torcedor ia para campo, ele sabia, e ele passava de volta isso. Porque a torcida tem que passar, a equipe tem que passar. Assim como em segurança ela passa também, essa confiança, essa relação de confiança, ela passa. E o torcedor veio e abafou. Ele veio não por ver, vamos ver como é que é. Ele veio acreditando que nós poderíamos fazer um grande jogo. E eu confesso que nós tínhamos condições de vencer, sim. Não pensei no placar dilatado que foi 3-0. Mas também tive a convicção que vem na cabeça do Estádio Centenário, aquele jogo, e quando deu o 3º gol do Márcio, eu tenho uma foto que ela é marcante, eu não pensei mais nada. Quando deu o 3º gol, eu entrei para dentro do campo, tá o Gil Baiano, tá o Márcio, e tem mais o Jajá, eu acho. Eles se abraçaram e eles se ajoelharam, ajoelhando num gesto normal de agradecimento, e quando eu vi, eu estava dentro do campo também, Gladia. Abraçando. E no meu consciente e inconsciente estava aqui, ó, não tem mais volta. Uma semana depois, no Estádio Olímpico, em Porto Alegre, a consagração final. Tem uma série de fotos que representam aí a minha carreira e que por vezes eu fico com o Matheus, com meu filho, olhando. E de todas elas, ele fala e aponta para a do Caxias. Ele disse, essa daqui é a maior vitória. Pelo grau de enfrentamento. A coroação de um momento tão grandioso não poderia ter apresentado um enredo mais emocionante. Segurar a vantagem estabelecida no centenário, o Caxias se desdobrava e lutava em campo como um digno campeão. Homens que sabiam o que queriam e como poderiam chegar ao objetivo. Um grupo comprometido com o resultado e sem medo de ser feliz. Esse foi um fato marcante também, porque quando tu joga com o estádio cheio, as informações às vezes ela não chega, então tu tem que estar preparado aquilo que tu treina. E nós treinamos quando dava falta contra, que eu queria só 4 homens na barreira. E o Paulo Turra, ele ficou na minha frente e eu não conseguia ver a bola. E quando o goleiro não consegue ver a partida da bola do chute, no caso foi o Ronaldinho que bateu, e eu falava pro Paulo, Paulo, sai, dá licença, e o Paulo não me ouvia por causa da torcida. E de fato, quando saiu a bola eu não consegui ver, ela passou pela barreira, e aí eu tive que fazer uma defesa no recurso, e aí depois eu mandei ver a bronca, e era o meu melhor amigo, e um time que quer ganhar
ter que ter esse comprometimento de fazer essa cobrança. Então eu mandei geral mesmo, cobrei, como de outras vezes que eu soltava uma bola e ele estava lá para me ajudar no rebote, ou enfim, era o comprometimento do grupo, era muito forte. Era mais que um time, era sim uma família vestindo a mesma camisa. Eu digo assim, vamos traduzir família com um grupo de pessoas que tem um objetivo em comum e que aceita o erro do outro, a dificuldade do outro, as adversidades que existem. Aquele grupo, ele era tão coeso, tão unido, que eles não se permitiam correr risco de perder esta grande oportunidade de serem campeão gaúcho. Naquela noite histórica, o goleiro Gilmar ainda teria a honra de executar o último e grande ato. E aos 45 do segundo tempo, o Carlos Simo inventou, na verdade, um pênalti. E eu tinha me preparado para aquele momento. Quando eu vi o Ronaldinho pegando a bola, eu já passou um filme todo na minha cabeça que eu já tinha treinado, inclusive pênalti durante a semana. Eu tinha me preparado para aquele momento. No momento que ele teve a postura e se posicionou para bater, eu tinha convicção do lado que ele ia bater. E quando ele bateu, foi uma alegria, uma loucura total. A defesa que eu fiz, os jogadores todos invadiram o campo me abraçando, e aí acabou o jogo, e aí o Caxias foi campeão naquele momento, com esse fato histórico. Premiou não só o Gilmar, mas aquele grupo. Talvez não fica na memória aquele momento marcante, aquele momento mágico, para mim em particular e para aquele grupo que fez por merecer. A missão estava cumprida. O Caxias desafiava a tudo e a todos, sagrando-se campeão gaúcho. Alegria sem fim, momentos inesquecíveis. Ao capitão Paulo Turra caberia o simbólico e inédito ato de erguer a taça de campeão estadual. É uma grande honra, né? E, principalmente se tratando de um clube do interior e primeiro título, o Caxias pode vir, e acredito que tem condições de vir a conquistar um título igual de campeão gaúcho, mas o primeiro sempre vai ficar na lembrança, né? E lógico, para mim é uma grande honra, tudo, é muito legal, né? Eu ser lembrado como isso, mas acima de tudo é de eu ser lembrado juntamente com a nossa geração, de ser lembrado de uma geração vencedora. A magia se espalha pela nação grená. Mas com certeza naquele momento o Caxias passou a ser respeitado no estado como um time campeão. Tomara que essa taça possa vir para o Caxias. O torcedor tem que acreditar. O torcedor tem que acreditar, continuar com a sua devoção ao clube, cobrando, exigindo, mas sempre sabendo que o Caxias é muito forte. A camisa do Caxias é uma camisa de muita tradição e quem sabe daqui a 10 anos esteja outro profissional aqui fazendo o mesmo gesto que eu estou fazendo junto com um troféu de campeão. Essa aqui tem história. Foi do último jogo onde eu defendi o pênalti do Ronaldinho, e eu guardo ela com muito orgulho também, onde eu posso falar para os meus amigos, para minhas filhas e amanhã depois para os meus netos. Essa aqui é uma relíquia que não tem valor. Essa fica guardada e vai ficar guardada para o resto da vida, principalmente com o símbolo do Caxias. Os dias vêm e vão, e eles marcam a passagem do tempo. O que fica e se torna cada vez mais sólido e inabalável é o amor do torcedor grená pelo clube. Ao chegar aos 75 anos de existência, o Caxias finca a pé na história, como um clube que é movido pela paixão, pela cumplicidade de uma torcida, pela crença que pertence unicamente aos homens e mulheres de muita fé. E o Estádio Centenário se torna o grande templo dessa celebração. O Estádio Centenário é uma paixão, e já diz ele, é a paixão grená, e o Estádio Centenário faz parte dessa paixão. O Centenário é a nossa casa. O Centenário, principalmente no ano de 99, 2000, o Centenário é um caldeirão. Que coincidência ou não, nós somos campeões. Porque a torcida do Caxias ela é fiel, é uma torcida sofrida,
mas é uma torcida de nível social mais baixo e ela participa mais, ela é mais entusiasta. Rede balançando. E arquibancada em delírio. Uma combinação perfeita para o maior momento, aquele que é tão esperado numa partida de futebol, o gol. Em 35 anos de existência, o Caxias registra os maiores goleadores da história. Delmer, 85 gols. É uma alegria enorme, né? É um fato assim que conquistei com muito esforço, né? Com dificuldade que nós tivemos, junto com os companheiros sempre, né? Tem que exaltar a ajuda dos companheiros e ser o maior goleador, né? De uma entidade assim que nem a Ser Caxias, né? É um feito, nossa, importantíssimo, né? Ultrapassar jogadores, né? Que inclusive o Washington, né, que está na atualidade aí no São Paulo, está fazendo gol, né, sempre foi goleador por onde passou. E outros jogadores, né, Brandão, Bebeto, né, é uma satisfação enorme, né, então estou muito feliz por isso e ter passado, né, pelo clube que nem o Caxias. Washington é o segundo maior artilheiro, com 67 gols. O Caxias, para mim, representou tudo. Eu sou o que sou hoje. A minha história dentro do futebol é bonita e digna hoje por ter começado no Caxias. Foi ali que eu aprendi a ser um grande jogador de futebol, foi ali que eu aprendi a ser um cidadão, foi ali que eu aprendi a ter caráter. E eu acho que o Caxias me preparou muito bem para o mundo, me preparou para o futebol. E eu sou grato sempre ao Caxias por isso. Brandão balançou as redes em 63 oportunidades. É muito importante para mim essa passagem aqui pelo clube. Praticamente foi onde eu comecei minha carreira, né? Vindo de São Borja, né? Com 18 anos. O Caxias me acolheu, me deu todas as condições, né? E graças a Deus eu busquei o meu espaço. Um grupo com muitas qualidades naquela altura, em 89 quando vim para cá. E fui feliz, né, dentro daquilo que eu queria, dentro das minhas possibilidades e de buscar o objetivo de ser um atleta profissional e ser um jogador de nome para poder levar o nome do Caxias, né, e de todas as outras equipes que eu participei. Onde quer que se vá, para onde quer que olhe no horizonte, lá está a marca da Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias como uma força a movimentar a grande engrenagem que arrasta multidões. Paixão pura, é isso que o Caxias é. Futebol é isto. E nós temos no clube uma imensa nação grená que eu estou conhecendo, porque eles começam a voltar, começam a vir aquelas hordas de pessoas que vêm ao campo a cada dia crescendo. Isso aumenta a responsabilidade, mas traz um prazer implícito, traz uma vontade de fazer a coisa bem feita, que é muito bom de ver isso, é saber que você está fazendo um trabalho sério e que está sendo acompanhado por muitos e que isso possa melhorar a vida, o ambiente desses caras no final de semana, na família deles, nos comentários de vocês da mídia, que seja um grande momento, os comentários do Caxias, que isso possa trazer a arrumação do estádio, a conquista de títulos do Caxias, possa trazer melhores eventos para a comunidade caxiense como um todo. Quero contar um segredinho para vocês. Um dia, se Deus quiser, serei presidente do Caxias. Esse é meu sonho, meu coração e meu sangue grená. Grande abraço a todos. Um sentimento vivido no presente, com os olhos voltados sempre para um grande futuro, mas que jamais poderá ser esquecido por quem o escreveu no passado. E para isso eu aproveito essa oportunidade de tomar a liberdade de conclamar todos os simpatizantes, torcedores, forças vivas, empresários, né, pessoas de recursos que colaborem e ajudem, formem uma corrente nesse momento, apoiando a equipe
do presidente Voges e aqueles que o sucederem, para que o Caxias consiga esses resultados, porque nada na vida se consegue sem o aporte financeiro. Isso é fundamental, né? A torcida é importante, o entusiasmo é importante, mas há que haver uma participação maior. Então, tomo essa liberdade de refrisar novamente que todos esses segmentos que colaborem e ajudem e venham ao clube, que formando uma corrente de apoio a quem está administrando atualmente. Eu acho que são os primeiros 75 anos, acho que vão ter mais 75, né? Então acho que até os 100, enfim, a gente vai ter acreditando numa construção que vem acontecendo desde o início, né? Desde a época do Flamengo, eu acredito. Eu acho que hoje temos um clube que tem uma torcida que coloca 25 mil pessoas no estádio, que tem, enfim, que tem pessoas trabalhando por ele. A tendência sempre é aumentar, é crescer. Ser Caxias, mais que um nome, sinônimo de devoção, 75 anos, 3 cores, 2 histórias, uma única paixão. Eu quero, antes de desejar, eu quero agradecer a oportunidade que o Caxias me deu, a oportunidade que ele me deu enquanto atleta, enquanto profissional, de abrir as portas. E nisso está todas as pessoas, é difícil a gente nominar, porque a gente sempre vai falhar em algum. Mas em representando o presidente Nelson Darrigo, eu falo de todas as pessoas. Em falando do Voges, agora eu falo de todas as pessoas e falo de toda a história que tem o Caxias. Primeiro, de agradecimento. Segundo, de torcida, e quando eu vou a campo, bate. E às vezes eu vou ao campo e vou lá na parte da massa do torcedor, não lá na cadeira, lá para sentir o carinho, sentir o amor, sentir a paixão. E essa torcida maravilhosa que sempre nos apoiou, que continue junto, porque é ela que leva o Caxias aonde ele sempre teve que estar. Não existe clube sem torcedor. Por maior que seja o clube, se não tiver a torcida dando incentivo, não vai repercutir muito. Por isso que nesse aniversário de 75 anos, e esses abnegados que até agora, na sua história, ajudaram a Ser Caxias a chegar até aqui, e com certeza com um potencial cada vez maior de voltar a ser o que foi na década de 70, ou talvez mais. Continue ajudando a Ser Caxias, acredite na Ser Caxias. Olha, tchê, essa é uma emoção muito grande que todos os caxienses sentem, né? Ou torcedor do Caxias ou não, eu acho que é um feito. Assim como outros clubes comemoram um centenário, coisa parecida, o Caxias vai comemorar os seus 75 anos muito bem vividos. Então a mensagem não poderá ser outra. Continue sendo Grená. Continue tendo essa alma vibrante, pujante. Continue acreditando. Quem sabe, um dia, esse clube extraordinário possa ter uma melhor sorte. Quem sabe? Primeiro, parabenizar os 75 anos do clube e que mesmo eu não estando aqui no Caxias, eu estou torcendo para o Caxias para que realmente ele possa conquistar títulos e que essa torcida realmente merece, porque é uma torcida também bastante sofrida, mas que é participativa. Então um grande abraço para toda a nação Grená, de coração mesmo. Eu gostaria de parabenizar a Ser Caxias, a minha Ser Caxias, a nossa Ser Caxias, né, pelos seus 75 anos de história, de vida, de glórias. Eu queria deixar uma mensagem especial ao torcedor Grená, torcedor que comemora junto conosco 75 anos. Uma história rica, uma história feita de muito esforço, é uma história maravilhosa de ser contada e a importância de sermos protagonistas desse momento. Dizer a todos que o Caxias não é de ninguém, o Caxias é de todos e por isso nós devemos cuidá-lo, levá-lo ao patamar de quiçá 100, 150 anos. O Caxias precisa do apoio de todos, o Caxias precisa dessa força dessa cidade, dos que o apoiam e dos que ainda irão apoiá-lo. Então, trazer essa turma toda para apoiar, porque não é todo mundo que tem a condição de estar aí à frente de um time que vai completar 75 anos, que
pode se orgulhar de ter um time com 75 anos de histórias e por muitas outras a serem feitas e conquistadas. Então ajude-nos a fazer, ajude a levar esse clube a muitas glórias, porque o desenho está pronto, o palco está arrumado. É nos unirmos ainda mais e partir para as vitórias. É isso que eu desejo, é isso que eu peço a toda a torcida do Caxias. Ser Caxias é ser desportista. Caxias, eu te amo. Te amo, Caxias! Eu te amo, Caxias. Caxias, eu te amo! Caxias, eu te amo! Caxias, nós te amamos! Eu queria dizer que eu te amo, Caxias. Ser Caxias, eu te amo! Ser Caxias, te amo! Ô Caxias, eu te amo, Caxias! Caxias, eu te amo! Caxias, eu te amo! Caxias, eu te amo! Eu te amo, Caxias. Caxias, eu te amo. Caxias, nós te amamos!